Oi, boa tarde. Deixa eu fazer um relato aqui rapidinho de algo que aconteceu há uns 30 dias atrás, mas veio desencadeando nos dias restantes até culminar com ontem. E eu queria deixar esse relato como uma chamada de não espere. Não espere. É um senhor que veio para uma avaliação, e normalmente a gente deixa duas vagas para alguma avaliação no período da tarde, uma avaliação pré-operatória ou avaliação em dentista, atividade física. A gente sempre deixa essas consultas estratégicas aí para o período da tarde. Deixa eu encostar aqui um pouquinho para não fazer muito barulho. E numa dessas consultas, aí, mais ou menos um mês atrás, veio um senhor de 62 anos de idade e que veio para um pré-operatório. Na verdade, ele veio para fazer uma avaliação, veio acompanhado da esposa, veio acompanhado do filho e veio para fazer uma avaliação porque ele tinha que fazer uma biópsia da garganta. E aí, conversando um pouquinho com ele, a gente foi entender que a queixa que ele tinha era uma queixa de dificuldade para engolir. Ele não estava conseguindo engolir e estava tendo dor para essa deglutição. E ele tinha feito uma endoscopia, questão de um mês e meio atrás, antes dessa consulta. E nessa endoscopia, o endoscopista viu que tinha uma lesão na garganta e não era no tubo digestivo, era no tubo respiratório, que quando ele estava descendo ele consegue ver a parte respiratória. Vamos entender que na parte anterior a gente tem aqui a traqueia, né, que a gente vê, que é a parte respiratória, e lá posteriormente tem o esôfago, né, então a garganta, o esôfago, e que quando ele estava descendo com um aparelho para avaliar o esôfago, o estômago e descendo, ele viu uma lesão. Ele fez a endoscopia, mas ele viu uma lesão né, no início ali da traqueia e que ele mesmo sugeriu uma biópsia. Ah, e aí esse senhor veio para uma avaliação, porque ele já era acompanhado no setor de hipertensão, e veio para solicitar uma avaliação cardiológica e liberação para biópsia. Bom, fomos conversar com esse senhor de 62 anos de idade e ele era um fumante com uma carga tabágica bem alta, mais de 80 maços ano de consumo de cigarro. Ele já fumava aí duas carteiras, é, dois maços de cigarro nos últimos 40 anos, o que deixou com essa carga tabágica muito alta. E conversando, não era só ele que fumava, a esposa dele também era uma fumante, o filho dele, que deve ter, né, na verdade, deve ter em torno de uns 35 a 40 anos de idade. E a história é uma história meio clássica, e ele conversando um pouquinho, veio com uma história de emagrecimento. Ele estava emagrecendo bastante, ele tinha uma perda aí de 20 quilos nos últimos 3 meses, então uma perda de peso muito grande nos últimos meses, acompanhada dessa dor, uma dor importante, que ele vinha fazendo uso. No começo ele tomava dipirona, depois foi aumentando para tramal, e agora já estava fazendo uso inclusive de codeína. Mas vamos voltar um pouquinho no critério, que é o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse relato, que é o fato de não esperar. Não espere um diagnóstico de câncer. Não espere um diagnóstico de infarto. Não espere um diagnóstico de derrame cerebral. Não espere o diagnóstico de uma doença pulmonar, de um enfisema pulmonar. Esse senhor, ele nada mais é do que mais uma estatística do que a gente tem do cigarro. É uma estatística cruel, em que voltarei para dar mais informações. E o que eu quero pontuar é que há um mês atrás ele veio para essa consulta, e como ele já tinha muita agressão do coração por conta da hipertensão, ele já tinha uma insuficiência cardíaca, e aí fez a gente solicitar, e aí
nós conseguimos encaixar um exame de cintilografia miocárdica para avaliar as coronárias dele, e por isso que ele voltou dali a 15 dias. Na verdade, o primeiro retorno dele, há um mês atrás, a gente conseguiu agendar para 10 dias, que ele conseguiu encaixar a cintilografia. A gente conseguiu ver essa cintilografia há uns 20 dias atrás, e nessa segunda avaliação, na primeira abordagem, a gente, claro, ofereceu um tratamento para ele, para que ele parasse de fumar, e a gente prescreveu essa medicação, ele levou já a medicação, e quando ele voltou aí nos 10 dias, ele já estava pouquinho tempo sem parar, e ontem ele voltou a 15 dias sem fumar. Mas o relato agora não é a felicidade dele ter parado de fumar. É claro que ele vai ter muito benefício parando de fumar, independente se ele vir realmente com um diagnóstico de câncer de garganta, de câncer de traqueia, enfim, independente dele vir com esse diagnóstico, a mensagem aqui porque se ele tiver esse diagnóstico, a quimioterapia vai funcionar diferente, e ele largando de fumar vai ser muito bom para ele. O fato aqui, a chamada de atenção aqui, a lâmpada amarela, vai para que vocês que têm algum familiar, algum parente, alguém que fuma, tenha esse alerta. Não espere. Não espere vir um diagnóstico desse. Não espere vir uma dor em que você vai investigar e é um câncer já evoluindo, já comprimindo algumas estruturas. Não espere vir um derrame cerebral. Você está lá num evento e aí fumando um cigarro e daqui a pouquinho você está no chão estirado, ou o parente ou o colega, porque sofreu um infarto agudo do miocárdio e teve uma parada cardíaca. Isso é estatística. E não espere virar uma estatística. Não espere que o seu parente vire uma estatística, que o seu amigo vire uma estatística. Então a chamada é algo que a gente vê constantemente. E eu traço esse paralelo não é apenas para o tabagismo, porque o paciente que não controla a pressão arterial, não controla o diabetes, o que a gente mais vê é isso. Então não espere, não deixe esses fatores de risco, mas aqui o não espere é por conta do cigarro. Ficou uma situação muito ilustrativa desse paciente, que ele conseguiu parar de fumar. Mais pra frente eu gravo novamente a respeito de qual foi a evolução desse senhor. Espero que seja bem positiva, mas o fato é que a gente que está no dia a dia assistindo esse tipo de ocorrência, paciente que fuma, claro, ele vai tocando a vida, ele vai levando, não está acontecendo nada, então ele vai fumando, ele vai se espelhando no seu João da esquina, que sempre foi muito bem, fumou durante 60 anos e nunca teve problema nenhum, e 60 anos fumando e está batendo um bolão, ainda está fumando. Então o fumante ele gosta de usar esse tipo de exemplo, e ele não gosta de usar o exemplo que eu estou dando agora, que ontem passou no consultório, mas que vem nessa evolução no último mês, em que ele veio para uma avaliação de uma lesão na garganta, porque ele vinha tendo uma dor para engolir, que a endoscopia viu essa lesão, aí ele veio procurar um laudo para poder liberá-lo, para fazer um exame de biópsia dessa lesão. Aí há 30 dias atrás nós avaliamos, orientamos quanto ao tratamento, ele voltou 10 dias depois com um exame que a gente solicitou para ver a função cardíaca, e quando ele veio para essa liberação, ele já veio 3 dias sem fumar, e ontem ele retornou. Aí o que eu acabei não comentando é que ele, por conta de ter insuficiência cardíaca, ele acabou tendo uma intercorrência e foi ao pronto-socorro. E aí no pronto-socorro ele foi atendido, foi medicado, foi liberado, e na semana passada ele acabou indo para uma biópsia. Então conseguiram fazer uma biópsia de um gânglio que ele tinha já no pescoço, e ele não vai fazer mais aquela biópsia pela broncoscopia, por um broncoscópio.
ele acabou fazendo essa biópsia e vamos torcer para que já saia o diagnóstico e para que ele não precise ir para esse novo procedimento. Em que vamos colocar que não é apenas esse provável câncer que ele tem de garganta, mas o próprio cigarro já deu doença coronariana para ele. Esse paciente ele tem lesões nas artérias, ele já tem insuficiência cardíaca, por isso que ele foi para essa cintilografia que mostrou uma pequena lesão nas coronárias. Ele tem uma carga isquêmica que a gente chama de 3%. Ou seja, o cigarro não só está trazendo um provável câncer, como está levando toda essa agressão do coração dele, que já tem placa nas coronárias e já deixou o coração dele muito fraco. Então a mensagem aqui é não espere. Não espere esse tipo de diagnóstico, não espere o infarto, não espere o derrame. Vamos tratar esse tabagismo. O tabagismo tem tratamento. Então não espere o diagnóstico, ok? Fica aqui a mensagem de hoje. E mais para frente eu tento postar mais uma evolução aí, só para colocar que é o que a gente vive no dia a dia. Então, e tentar desmistificar um pouquinho que na cabeça do fumante, no telhado dele não vai acontecer, mas acontece no telhado do seu pai que fuma, do seu tio que fuma. Então vamos divulgar essa mensagem do não espere. Não espere um diagnóstico ruim se você está fumando, ou se alguém querido do seu lado, uma pessoa muito querida do seu lado, está fumando. Não espere chegar um diagnóstico ruim, ok? Fica a dica, beijo no coração, abraço nas artérias, até a próxima.